Olá, eu sou o professor Rui Badaró. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto Summit ESG do Badaró e De Luca. Hoje trago um tema que está literalmente na boca de todo mundo. E é esse o problema. Planejamento patrimonial virou o trending topic. Basta abrir o Instagram, o TikTok, para encontrar alguém prometendo que uma holding resolve todos os problemas da sua vida. Acaba com imposto, blinda patrimônio, elimina inventário e ainda, quem sabe, melhora o seu casamento. Fórmulas mágicas, meus caros, vendidas em vídeos de 60 segundos por quem muitas vezes nunca leu o Código Civil, nunca estudou o Código Tributário Nacional, jamais acompanhou o inventário ou uma fiscalização de verdade. O resultado? Famílias que compram estruturas caras que não servem para nada. Ou pior, que criam problemas fiscais e sucessórios e, para além disso, não observam aquilo que hoje está previsto na reforma tributária. A reforma tributária brasileira que redesenha o terreno sobre o qual todo o planejamento patrimonial se constrói. Quem planeja com base no cenário de ontem está, na verdade, improvisando. Por isso, hoje, eu não trouxe no Summit ESG um influencer, um diletante, nós trouxemos um profissional de verdade. E antes de apresentar esse convidado nosso, especial, diga-se de passagem, vale situar um momento em três movimentos. Primeiro, reforma tributária em implementação altera premissas fundamentais. A tributação sobre consumo é reestruturada, discute-se a progressividade do ITCMD nos estados, tributação de estruturas no exterior, offshore e trusts, que já foi profundamente modificada pela Lei 14.754, de 23. O debate sobre a tributação de dividendos de altas rendas segue vivo no Congresso. Cada uma dessas peças mexe diretamente com as ferramentas clássicas do planejamento. Holdings, doações com reserva de usufruto, previdência privada, seguros, estruturas internacionais. O segundo movimento, o fenômeno da desinformação qualificada. Nunca se falou tanto em blindagem patrimonial. Expressão, aliás, que nenhum profissional sério utiliza sem ressalvas. As redes sociais democratizaram o acesso à informação, mas também massificaram o erro. Planejamento patrimonial não é produto de prateleira. É alfaiataria jurídica, tributária e financeira, feita sob medida para cada família, cada patrimônio, cada projeto de vida em especificidade. Terceiro e último movimento, o momento democrático e demográfico vivido pelo Brasil hoje, sem olvidar do momento econômico. O Brasil vive a maior transferência intergeracional de riqueza da sua história. Bilhões de reais mudarão de mãos nas próximas 2 décadas. Fazer isso, bem ou mal, definirá o destino de milhares de famílias empresárias. E é nesse cenário que conversaremos hoje. E para essa conversa, sem mais delongas, tenho a honra de receber um dos maiores nomes do Wealth Planning do Brasil. Renato Folino, pessoal, ele é sócio da XP Inc. e Head of Wealth Planning da XP Private, onde lidera o time responsável pelo planejamento patrimonial e sucessório de algumas das maiores fortunas do país. Time reconhecido pelo guia Chambers High Net Worth da Chambers and Partners, publicação de notoriedade global, que elege anualmente os melhores profissionais do mundo no atendimento a clientes private. Renato carrega 2 certificações das mais respeitadas da área. CFP, o Certified Financial Planner, e a TEP, o Trust and State Practitioner, credencial internacional da STEP, sociedade que reúne os maiores especialistas em planejamento sucessório do planeta. Sua trajetória fala por si. Antes da XP, foi diretor executivo do UBS Wealth Management Brasil, construiu carreira no Itaú Unibanco Private Bank, acumulou décadas de experiência no atendimento a famílias de alto patrimônio, é graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, tem MBA em finanças pelo IBMEC, ou seja, quando o Renato fala de planejamento patrimonial, ele não está vendendo sonho, ele está compartilhando aquilo que pratica
no mais alto nível há décadas. Sem mais delongas, agora sim, Renato, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco e conversar sobre este assunto que nos é muito caro. A palavra é tua. Obrigado, Badaró, pela introdução e pela apresentação. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você. Essa conversa é sempre muito rica. E falar desse assunto realmente é um assunto que cada vez mais tem se tornado importante dentro das famílias, né? Eu gosto sempre de dizer que, felizmente ou infelizmente, a imortalidade ainda não é uma característica do ser humano. Portanto, é muito importante que a gente planeje o que vai acontecer quando a gente não estiver mais aqui. Eu acho que tem uma coisa boa em todo esse processo é que eu tenho percebido que tem se tornado mais fácil essa conversa dentro das famílias, tá? Como você disse, eu tenho aí uma certa experiência em relação ao assunto, fazendo isso no mercado aí há algumas décadas já, e é uma evolução que eu venho sentindo, né? Até porque se fala de um assunto que nem sempre a gente é confortável de falar, que é a morte, mas realmente não, a gente não vai estar aqui, a gente não vai durar para sempre, então é muito importante a gente falar sobre o assunto dentro das famílias, é, porque se a gente não quer deixar um problema para a família quando a gente faltar, é importante que a gente comece a conversar sobre esse assunto, né? Eu falo que a única vantagem que você tem é que você não vai estar aqui para ver o que vai acontecer, mas que vai dar trabalho, vai dar. Então é melhor que a gente deixe isso um pouco mais organizado. E se tocou num assunto aqui também que é muito importante. O processo de planejamento patrimonial, pelo próprio nome, né, como o próprio nome diz, ele é um processo. Você não resolve isso da noite para o dia. Você necessita de tempo para resolver isso. Então, o quanto antes você começar, melhor. E talvez o melhor momento para você falar sobre sucessão, principalmente, é quando você não precisa falar dela, né? É quando nada está acontecendo, quando a família está tudo bem, é sentar, entender, organizar, né? É alinhar objetivos, nivelar expectativas, baixar a ansiedade, porque isso faz com que a gente consiga trabalhar melhor. E, de novo, ainda que em algum momento você chegue em alguma solução, isso não é o fim, é só o começo. Porque no final do dia, tudo que a gente está falando aqui são organismos vivos, né? Família muda o tempo todo. Tem gente morrendo, tem gente nascendo, tem gente casando, tem gente descasando, e isso muda tudo. O patrimônio muda o tempo todo. Tem hora que a gente está falando de imóvel, tem hora que a gente está falando de empresa. Daqui um tempo não existe mais a empresa, agora existe dinheiro. E aí a gente tem, isso é clássico, né? A gente tem famílias empresárias que administravam empresas com 5, 10, 15, 20 mil funcionários, e de uma maneira geral não perdiam uma noite de sono. Mas aí você vendeu a empresa e agora você tem dinheiro e você começa a perder o sono porque você não tem a menor noção do que fazer com aquele patrimônio. Se você falar para aquela família, compra uma LFT do governo, não vou comprar isso não, porque isso tem muito risco. Mas você administrava uma empresa de 20 mil funcionários e você não achava que tinha risco. Então, assim, isso é uma coisa, né? O ser humano é uma coisa interessante. Mas, então, assim, tudo isso é muito importante da gente colocar em prática, da gente conversar com a geração que vai nos suceder, para poder entender quais são os objetivos que ela tem em relação a tudo isso. Então, de novo, é um processo, e esse processo precisa ser iniciado em algum momento. E sem falar, obviamente, nesse ambiente regulatório que a gente tem no Brasil, que é uma insanidade e que toda hora muda o tempo todo e muda até o que era para trás muda. Então a gente fica meio perdido, então a gente tem que estar sempre olhando para poder buscar aquilo que a gente fez há 1 ou 2 anos atrás, se ainda vale, se não vale a pena se adaptar. A família mudou, o patrimônio mudou, a lei mudou. Então isso tem que se retroalimentar. Mas ainda que você tenha que fazer esse trabalho constantemente, é muito melhor você ter isso já feito do que você não ter feito nada. Porque pelo menos você tem um guia, você tem uma linha mestra de raciocínio, você tem onde a família se suportar em relação às decisões que têm que ser tomadas. Então, espero que a gente tenha uma conversa bastante produtiva aqui hoje, porque realmente tem muito assunto para a gente falar aqui. Não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas que tem assunto, tem.
Ainda que não tenhamos tempo, nós, com muita calma e cautela, para tratar das temáticas com o máximo de cuidado, a gente combina com calma, de acordo com as nossas agendas e a dificuldade do dia a dia, outras Uhum. participações Claro, tuas, sem se dúvida. for possível. Uhum. É, eu vou fazer uma pergunta inaugural que eu gostaria de ouvir e a tua resposta. E assim, é resposta mesmo, óbvio. Eu digo óbvio, eu sei a resposta, mas eu gostaria do Renato Folino falando. Renato, o que é de verdade wealth planning? Ah, bom ponto, né? Bom ponto. Eu acho que é um pouco do que eu estava colocando. Eu acho que o wealth planning é justamente esse processo de é, gestão e organização do patrimônio, pensando sempre na preservação e na perpetuação do patrimônio familiar ao longo das gerações, tá? É, quando você de novo, o primeiro conceito que você tem que entender quando você pensa em wealth planning é esse conceito de patrimônio, né? Tem muita gente que tem a impressão de que quando a gente fala de patrimônio, muitas vezes vem dinheiro na nossa cabeça, sim, é verdade, mas não é só dinheiro. Aí vem imóvel, também é verdade, mas também não é só imóvel. Vem empresa, também é verdade, mas também não é só isso. É, avião, helicóptero, obra de arte, no Brasil, fora do Brasil. Então, tudo isso você vai começando a expandir esse conceito de patrimônio e de riqueza. Mas você também tem o intangível por trás, o patrimônio intangível, a riqueza intangível, né? Os valores, a cultura, o legado. Tudo isso faz parte do patrimônio. Então, a hora que você fala de wealth planning, é você ter um planejamento do patrimônio, o planejamento da gestão e da administração desse patrimônio no dia a dia. Nessa organização patrimonial, sempre com o objetivo de preservar e perpetuar essa riqueza no sentido mais amplo da palavra ao longo do tempo, você entendeu? Eu costumo dizer que o wealth planning ele envolve, como você já disse na sua fala inicial, a construção, barra, um processo de um organismo vivo que Uhum. diuturnamente sempre será necessário revisitar. Não revisitar só a construção societária, revisitar o processo de estruturação do planejamento, mas revisitar a compreensão emocional da família, saber em que momento se encontra, se há um divórcio à vista, se o casamento está bem estruturado, se há a chegada de noras e genros, se serão ou não incorporados nesse planejamento e de que maneira serão, de que maneira participarão, para quê? Para que o planejamento não seja algo estéril, como se vende por aí, que basta constituir uma empresa, que agora é chique, né? Holding, e você resolveu os seus problemas. Quando, na verdade, se tão somente fizer isso, você estará criando novos problemas se não fizer com bastante cuidado, né? Sem dúvida, até porque nem sempre a solução é ficar todo mundo junto, né? Pois é, E muitas vezes a solução para o bem da família e para o bem do patrimônio, para a preservação do patrimônio, é que eventualmente cada um vai cuidar da sua vida. Né? Eu tenho vários exemplos aqui nesse sentido. Porque, claro, eu acho que na cabeça de pais e mães, né, existe naquela maior das. Com toda a boa intenção do mundo, e é verdade, que os filhos permaneçam juntos ali na gestão do patrimônio. Mas, primeiro, você precisa combinar com os russos, né? Eu brinco um pouco. Você precisa discutir dentro de casa para saber qual é o objetivo que seu filho tem em relação a tudo isso. Porque pode ser que são objetivos completamente desalinhados. Eu exato. falo que você ser herdeiro é um direito. Tá no Código Civil, ninguém tira, tirando situações, né, extremas, mas ninguém te tira o direito da herança, perfeito? Pois, Agora, você sentar naquela cadeira para tomar decisões, você ser sucessor na tomada de decisões do patrimônio, é uma coisa completamente diferente. Aqui você tem que demonstrar competência para isso. É, mas é muito complexo essa conversa, né? Porque o ser humano é 150% emocional, né? Então, exato. você abrir mão de uma posição a favor de um irmão seu ou de uma pessoa que está do seu lado, nem sempre é simples. Você precisa ter um desprendimento e entender que, para o seu bem pessoal, para o bem da convivência familiar
e para o bem da preservação, é melhor você ir surfar e deixar seu irmão trabalhando para você. É o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Quando você tem essa capacidade, esse entendimento, as coisas começam a funcionar. Porque, na verdade, pode ser que você tenha só uma cadeira para 4 ou 5 pessoas, e não necessariamente você vai todo mundo sentar ali. E você precisa definir quem é que tem a competência para sentar naquela cadeira, você entendeu? Então é muito complexo isso, mas, de novo, é uma conversa, é trazer para a mesa, é discutir, é entender no sentido de você trabalhar por um bem maior, que é a preservação da família, acima de tudo, né? Da família, das relações familiares, acima de tudo, e a preservação do patrimônio, porque não é ser materialista aqui. Quando eu falo de preservação do patrimônio, é que esse patrimônio possa servir a família ao longo das gerações. É nesse sentido, nos projetos, das coisas que vão ser desenvolvidas. Não é no sentido de acomodação, não é nada disso, gente, entendeu? Não é isso. É que você ter ali como usar esse patrimônio, trabalhando a favor da família, para que os projetos familiares sejam desenvolvidos. Então é isso, eu acho que você tem que sempre buscar isso, né? E é preciso deixar claro que o planejamento patrimonial, sucessório, societário, tributário, enfim, o wealth planning, pessoal, é de suma importância compreender que ele não é um trabalho exclusivo de um advogado, não é um trabalho exclusivo de um contador, de um engenheiro, de um administrador, de um expert em finanças. Não, ele é um trabalho conjunto, estruturado e que em cada momento, desde o início de quando a família toma a decisão, né, vai precisar de um profissional dialogando com outros sempre ao longo de toda a construção e ele não termina. Então, enquanto você estiver estruturando a sucessão, você precisará de um pool de profissionais para quê? Para gerir, para apresentar as soluções, para revisitar o status quo existente, para ver se dialoga com a legislação tributária, civil, se ocorreram alterações, se essas alterações impactam ou não na construção do planejamento societário. De outro lado, se o planejamento tributário que foi constituído no primeiro momento, ele continua a dialogar com a legislação tributária vigente naquele momento, se a estruturação do family office, né, foi bem construída, e não menos importante, como disse o Renato, se não levarmos em conta o fator emocional, ou seja, se você que construiu um mega patrimônio não dialogar sempre com os seus herdeiros e verificar se eles têm interesse ou não de dar continuidade àquilo que você construiu, nada funciona. Porque não adianta você estruturar um planejamento e não tem nenhum herdeiro, como eu tenho alguns casos, Renato, que nenhum dos herdeiros tem interesse. O cara construiu uma mega empresa de uma área X, um filho é médico, o outro é arquiteto, o outro é designer de interiores na Itália, o outro é não sei o que lá, cada um num canto, ninguém quer gerir, e o patriarca mor está com agora seus 88 anos de idade e vai precisar eleger um CEO que não é ninguém da família. Tá? Perfeito, Então, é uma perfeito. Isso situação acontece. comum. É uma Acontece situação bastante. bastante comum. Acontece sim, com certeza. Com certeza. Renato, uma segunda pergunta para nós divagarmos um pouco. Você atende, né, e perdoe-me a indiscrição nesse momento, famílias de altíssimo patrimônio há décadas. Diga-me, por tua experiência, o que mudou no perfil do cliente e nas suas preocupações de 10 anos para cá? Vamos limitar o tempo. É interessante isso, porque é, eu acho que você tem uma questão muito geracional ligada na gestão patrimonial, né? É, eu acho que você citou bem no começo da conversa de que a gente vai ter uma transferência patrimonial, não só Brasil, tá? Isso é mundo inteiro, Mundo. tá? É. Né? Mas trazendo para o nosso universo de Brasil, se a gente falar em mundo, tem algumas dezenas de trilhões de dólares aí que vão passar de geração para outra geração. No Brasil não vai ser diferente, a gente vai ter isso também. E a gente tem que entender a evolução dessa sociedade, dessas famílias ao longo do tempo. Eu acho que eu brinco um pouco que talvez lá no começo
esse assunto nem era discutido, né? Porque era claro, pô, você é o filho mais velho, você é homem, você vai assumir o negócio da família. Você não precisa nem decidir o que você queria, isso já estava dado. Acho que depois você passou por uma fase de contestação desse modelo, onde tinha espaço da nova geração discutir isso mais e trazer. Não necessariamente foi tranquila essa conversa, mas ela aconteceu. E você vê que a geração atual hoje é uma geração que talvez já tenha tido um pouco mais de participação nas decisões, tá? É, eu acho que a gente está passando por uma outra fase, ou vai passar por uma fase agora. Não, acho que já estamos passando por uma fase onde a próxima geração, que não é essa que está aqui, tem muito mais poder hoje de decidir o que ela quer da vida dela, seja dentro da família, seja fora da família, né? Acho que grandes famílias com grande poder aquisitivo ou com grande patrimônio eh, permitem hoje muito mais essa conversa de saber o que que você quer fazer na tua vida, né? Se você quer continuar tocando os negócios da família, se você quer empreender fora da família, eu acho que até tem algumas famílias que eu conheço que têm comitês até para discutir dentro da governança familiar, para discutir os investimentos que a família pode fazer em negócios, tá? Você tem um negócio bom, você é da família, tá bom, mas você tem um negócio bom, traz seu business plan aqui, apresenta pra gente, de repente a gente pode entrar com você nesse negócio. Existe isso, tá? O que eu acho muito bom. Então você está provocando isso. Agora, esta família, esta geração, que é essa geração que está propondo negócios hoje, talvez seja a geração que vai, talvez não, com certeza será a geração que vai tocar esses negócios da família, seja eles qualquer que seja, nas próximas décadas, entendeu? Uma geração muito mais ligada à tecnologia, muito mais ligada à inteligência artificial, criada já nesse ambiente, que busca outras coisas que as gerações anteriores já não buscavam mais. E a gente tem que perceber muito isso, né? Eu acho que essa questão de sucessão ou de planejamento ele vai continuar existindo, porque o patrimônio vai continuar existindo. Então, portanto, a gente vai ter que continuar cuidando, tendo esse conceito de cuidar desse patrimônio da maneira correta. Agora, os veículos, os caminhos, os instrumentos, eu acho que podem ser outros diferentes do que a gente usou até agora, até porque, de novo, entra nessa equação as mudanças, principalmente olhando o Brasil, as mudanças tributárias que a gente está passando a ter a partir de agora, e que coisas que eram excelentes ou que funcionaram nos últimos 20 anos talvez não funcionem para os próximos 20, entendeu? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Holding, por exemplo, que é uma coisa que você falou e que eu concordo tudo que você diz aqui em número, gênero e grau, o que a gente vem percebendo é que vai ser uma estrutura que vai ficar cada vez mais cara a partir de agora em função dessa reforma tributária e talvez não seja a estrutura mais eficiente hoje para deter patrimônio sempre ilíquido, né? Até porque eu nunca recomendei que você tivesse dinheiro dentro de uma holding, porque tributariamente é muito ruim, a não ser que tivesse uma situação específica. Então, para imóveis, participações em empresas, que é o que normalmente a gente usa, vai ficar mais caro. Então, que alternativas que você pode ter para poder gerir esse patrimônio de uma maneira mais eficiente? A gente vai ter que buscar caminhos. A dificuldade é que cada vez a gente tem menos caminhos, né, para buscar, mas tudo bem, a gente é criativo, a gente tenta achar ainda alguma saída, mas está difícil, está cada vez mais difícil, né? Mas já que você tocou no assunto da holding, eu tenho afirmado para clientes, para alunos, para colegas, advogados, contadores, etc., que nós vivemos o período da obsolescência das holdings, porque Uhum. neste atual cenário financeiro tributário que passamos a viver e as mudanças que ocorrerão ainda Sim, levarão a restrições que e na grande maioria dos casos não será essa forma de constituição a melhor alternativa para você fazer a gestão do seu patrimônio. E vou sem dúvida. emendar, e vou emendar uma outra pergunta para ti, Renato, já entrando na questão da reforma tributária, que você já tangenciou duas vezes. Essa reforma, nós sabemos, redesenhou o mapa, né, do planejamento. Sem Do dúvida. ponto de vista prático do wealth planning, Renato, quais são as principais mudanças que você visualiza como importantes para as famílias, que impactam diretamente as famílias? Eu acho que essa questão, vamos lá, do ponto de vista legislativo, a gente teve coisas importantes acontecendo aí no último ano e meio, 2 anos no máximo, né? Então, começamos ali como você já bem citou, com a Lei 14.754 de 2023, onde mudou substancialmente a parte tributária relacionada aos fundos fechados, que eram fundos que você podia ter um benefício do diferimento fiscal e que isso acabou, porque ele passou a ter
o come cota semestral como já tinham os fundos abertos, então ali você teve uma mudança importante. Na mesma lei veio a mudança da tributação das estruturas offshore, das empresas offshore, que também se tinha o benefício do diferimento, que a partir de 2025 passaram a ser obrigatoriamente tributadas uma vez por ano, independente da distribuição do resultado para o seu sócio. Então, o lucro auferido naquele exercício passou a ser tributado anualmente aqui no Brasil, né? Depois da questão do fundo fechado, a gente teve uma mudança importante nas estruturas de previdência privada no Brasil. Primeiro, com a Uhum. limitação do tamanho do fundo exclusivo que você poderia ter, né? Você tinha, continuou com o benefício do diferimento fiscal, a previdência, mas se limitou o tamanho do cheque que você poderia fazer. Então, para grandes investidores, passou a não fazer sentido, porque hoje você tem um teto de 5 milhões de reais em relação ao fundo exclusivo, para poder fazer um fundo exclusivo. E, portanto, isso diminuiu muito o apetite em relação a isso. E depois veio a instituição do IOF para a Previdência, ainda para os VGBLs, com limites também pequenos de aporte para não ter o IOF, então também diminuiu muito, fechou um pouco mais essa porta da Previdência. E também toda a mudança que a gente teve no ITCMD, né? Eu acho que algumas mudanças importantes. Primeiro, a obrigatoriedade da progressividade da alíquota nos estados, né? Que veio com a emenda constitucional 132, é isso? Ou não, 32, né? Se não me engano. Não, 132. 132, desculpa, é tanto número que a gente se confunde, né? Na emenda constitucional 132, é, portanto, os estados que ainda não têm vão ter que se adaptar a isso, né? São Paulo, por exemplo, é um exemplo de um estado que não tem. O São Paulo ainda tem uma alíquota única de 4%. Só que a emenda constitucional veio dizendo que você tem que ter a tabela progressiva, mas não disse quais são as alíquotas dessa progressividade. Então, a gente tem em São Paulo, de novo, trazendo aqui como exemplo, dois projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa, um da oposição, que, já que nós temos que criar a tabela progressiva, vamos usar a pista toda em relação às alíquotas e, portanto, vamos chegar na alíquota de 8%, que é o que o Brasil tem de alíquota máxima para esse tipo de imposto. Então, a tabela nesse projeto de lei é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Dependendo do tamanho do patrimônio. Se não me engano, a alíquota de 8 para patrimônios superiores a 10 milhões de reais. Isso. Isso foi um projeto de 2023. Em 24, não, em 24. Em 25 foi apresentado um projeto do Executivo, né, do Governo do Estado, também criando uma tabela progressiva, mas limitada a 4. Então a tabela do governo é 1, 2, 3, 4. Os projetos estão parados ali, não estão tramitando. Duvido que esse ano a gente tenha alguma novidade, mas em algum momento essa tabela progressiva precisa ser adotada pelo Estado, tá? Alguns estados já têm, então já estão com essa lição de casa feita. Outra mudança importante que a gente teve em relação ao ITCMD foi, e essa lei eu não vou lembrar, desculpe, mas foi uma lei que foi aprovada ano passado em relação à base de cálculo do ITCMD, em relação a empresas de capital fechado, principalmente empresas que têm um patrimônio imobiliário, Até a aprovação dessa lei, os estados admitiam, grande parte deles admitiam como valor de mercado, quando o patrimônio transmitido fosse cota de participação numa empresa de capital fechado, o patrimônio líquido contábil dessa empresa, tá bom? Patrimônio líquido contábil nada mais é que capital social mais lucro acumulado. É isso, tá? Quando você tem uma empresa patrimonial de imóveis, basicamente, o capital social ele é composto pelo valor de custo dos imóveis, que foi aquilo que você integralizou de capital. Então, você tinha uma base de cálculo bastante interessante. Se você pegar São Paulo ainda, que a base de cálculo era essa, com uma alíquota de 4, não era tão ruim assim, dentro do cenário tributário brasileiro, obviamente, mas não era tão ruim assim. O que foi aprovado nessa lei é que, a partir de agora, nessa situação, você vai ter que usar como base de cálculo o que eles estão chamando de patrimônio líquido ajustado. Então, significa que eu vou ter que avaliar valor de mercado todo o patrimônio imobiliário daquela empresa. E essa vai ser a base de cálculo. Portanto, subir de 4 para 8 aqui em São Paulo é o menor dos nossos problemas, porque, neste caso, dobraria o imposto, né? De 4 para 8, certo? Certo. Mas eu posso ter uma situação de uma empresa imobiliária familiar que eu tenho um capital social de 1 milhão de reais, mas que os imóveis que estão ali dentro têm um valor de mercado de 100 milhões de reais. Portanto, eu vou estar multiplicando, sem subir a alíquota, eu vou estar Uhum. multiplicando por 100 o valor do imposto a pagar. O impacto é muito maior.
E essa lei já foi aprovada. Ela ainda não está valendo porque existe um consenso de que o Estado precisa emendar a sua lei estadual para colocar essa regra dentro da lei estadual, apesar de a lei federal já ter sido aprovada. Então a gente ainda está, esse ano ainda tem uma oportunidade aqui, mas a gente imagina que essa janela vai se fechar rapidamente a partir do ano que vem, porque os estados vão se adaptar à nova lei, até porque favorece a eles, né? Então eu acho que isso vai acontecer. Então é isso que a gente tem visto, Badaró, de mudança legislativa importante. Claro, discute-se muito também essa questão de aumentar o ITCMD, né, Uhum. acima dos 8. Para isso, a gente precisa de Brasília, né? Não dá para aumentar nos estados, então precisa de lei, projeto de lei. Existem diversos projetos de lei em Brasília aumentando. Mas eu falo que isso não significa muita coisa. Deve ter milhares de projetos de leis engavetados ali em Brasília. Não significa a existência do projeto de lei que isso está sendo aprovado, porque também isso é uma outra coisa que você vê na internet, né? Vai aumentar o ITCMD para 16%. Não, gente, calma. Tem um projeto de lei lá. Não está acontecendo nada, ninguém está discutindo esse assunto. E aí as pessoas saem vendendo soluções absurdas para porque o ITCMD vai aumentar para 16. Não, calma. Eu acho que também essa questão do ITCMD tem uma outra discussão aqui que é importante. Primeiro, a gente precisa entender. O ITCMD ele é um imposto estadual, né, pela nossa Constituição, de competência do Estado de cobrar e administrar esse imposto. Não é nem do município e nem da União, ok? Então significa que qual é, qual é a vantagem ou o que, o governo federal ganharia em brigar por aumentar o ITCMD de 8 para 16? Do ponto de vista arrecadatório, zero. Ele não arrecada nem um centavo com esse imposto. Tá bom? Ah, politicamente, ok, pode ser, dependendo do governo que a gente tenha, possa fazer sentido levantar essa bandeira, porque eu estou tributando de novo, né, o topo da pirâmide, mas não é bem isso, porque no final do dia o ITCMD, até para a casinha lá aqui da esquina, vai incidir ITCMD. Então, assim, você precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Mas pode até ser isso. Mas não tem um apetite do governo federal de brigar por isso. Quem deveria brigar por isso são os estados, né? Ali nas suas bancadas, né? Executivo e legislativo, de brigar por aumentar essa liga. Só que a hora que você traz para dentro do estado, né? Na grade fiscal do estado, o ITCMD não representa nem 2% da arrecadação. É muito pequeno. O grande imposto estadual é o ICMS, que está sendo acabado com a reforma tributária. Agora, CBS, IBS, aquela coisa toda. Então, eu imagino que se os estados quiserem gastar o seu capital político para discutir, eles estão muito mais preocupados com isso, CBS, IBS, CMS, do que com o ITCMD. Então, assim, eu acho que em algum momento pode vir essa discussão, mas eu não vejo essa discussão vindo tão cedo, você entendeu? Porque eu acho que tem outras coisas mais importantes que os estados vão estar brigando. Eu entendo que existe a necessidade e os governos dos diversos estados estão muito mais preocupados agora com o amadurecimento da reforma tributária do que efetivamente discutir de maneira isolada e específica a questão, por exemplo, do ITCMD. Perfeito, E concordo. sobre a lei deste ano, que foi aprovada em janeiro desse ano de 2026, é a Lei Complementar 227. Boa, Tá? essa aí. E Obrigado. é essa lei e o restante das explicações você já foi, para variar, cirúrgico. E aproveitando o ensejo, já encaminhando para o final do nosso bate-papo introdutório, e daí, pessoal, eu já adianto, eu prometo combinar com o Renato mais uns 2 ou 3 bate-papos para que a gente possa densificar essa questão. Eu vou fazer uma pergunta que pode iniciar a resposta, Renato, e depois a gente avança isso num outro bate-papo. Nós sabemos que em 2026, era digital, sociedade da informação, mundo das inteligências artificiais e das redes sociais, surgem de forma exponencial os vendedores de sonhos. E você, com a tua vasta experiência de décadas, que já viu diversos cenários na evolução e na construção, né, e na consolidação do wealth planning no Brasil, Renato, como você vê abre aspas, né, N fatorial número de profissionais que não possuem expertise, por vezes sequer são advogados, contadores ou profissionais da área de finanças, vendendo e falando com, abre aspas, suposta propriedade sobre planejamento patrimonial, induzindo por vezes em erro as pessoas. Como que você vê esse cenário de hoje? Eu vejo com muita preocupação,
tá, Badora? Porque eu concordo exatamente com o que você está falando. Eu acho que é, a tecnologia, a inteligência artificial, as redes sociais, é, eu acho que tem muita coisa de boa, né? O acesso à informação hoje ficou muito mais fácil, né? Assim, na minha época de moleque, imagina, assim, eu acho que a molecada hoje, de 10, 12, 15 anos, sabe muito mais do que eu sabia lá atrás com 10, 12, 15 anos. Não tenho dúvida disso, porque está muito mais fácil. Mas é pro bem e pro mal, né? Que é difícil controlar a informação que você divulga ali. É muito mais fácil também de você falar um monte de bobagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que a gente vê. Seja crítico na hora que você vê coisas desse tipo. Converse com os profissionais, como o Badaró colocou aqui. Então, seja um amigo advogado, um amigo contador, ajuda, entendeu? Ou o próprio advogado que você tem, contador. Não acredite cegamente naquilo que você enxerga, porque fake news existe para qualquer assunto, gente, inclusive para planejamento patrimonial. Então, assim, não acreditem, porque tem muita gente, é isso, gurus de planejamento patrimonial agora, que todo mundo passou a ser especialista em tudo, e a gente também está sujeito a esse tipo de coisa. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado para entender exatamente o que você precisa. Porque, de novo, as soluções, elas não são soluções que sejam possíveis de você usar a mesma solução para todo mundo. Como o Badaró falou, e eu vou reforçar, eu tenho nesse mercado, de mercado financeiro eu tenho, sei lá, quase 40 anos, mas trabalhando com private bank e com wealth planning, com as famílias há 22, 23 anos, tá? Eu nunca vi uma solução igual a outra. E isso aqui não é papo de vendedor, pelo amor de Deus. Eu nunca vi. Ah, parecidas, claro, mas iguais, nunca. Eu falo que isso é um DNA. Cada família tem o seu quebra-cabeça. E a nossa aqui, minha do Badaró e dos profissionais que trabalham com isso, o nosso desafio é achar a peça certa e encaixar da maneira correta para cada um. Cada família tem a sua. Então, assim, pode ser, é tudo a mesma coisa. Não é. Uma é um pouquinho mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, uma é um pouco mais azul, outra um pouco mais vermelha. Tá bom, as soluções estão aí, mas não é tudo igual para todo mundo. Então, tem que entender direitinho qual é a situação de cada família, qual é a sua situação específica, qual é a sua necessidade. Eu sempre brinco um pouco dando aquele exemplo, e que para a holding sempre que também acaba voltando, sempre da holding. Você está lá jogando tênis com seu amigo no clube, ele fala: "Ah, eu montei uma holding". Você volta para casa e fala: "Eu também quero ter a minha". Você nem sabe por que você quer ter uma holding. Você precisa, não precisa? Não, porque meu amigo tem, eu quero ter igual. É a mesma coisa, não é assim, entendeu, gente? Não é assim. Então conversem com os profissionais, busquem assessoria habilitada, pessoas ilibadas, pessoas que têm o conhecimento, que possam te ajudar efetivamente nesse assunto, porque é um assunto muito importante. Você está tratando do seu patrimônio, você está tratando da sua família. Não dá para acreditar em qualquer coisa que você vê na internet, gente. De qualquer assunto, tá? E de planejamento patrimonial, sendo mais específico. Então, assim, tenham muito cuidado com relação a tudo que vocês veem e busquem alguém, um profissional, que tenha efetivamente conhecimento de causa, entendeu? Renato, muitíssimo obrigado pela tua participação. Nós chegamos ao final deste episódio do Quarto Summit ESG, já com um convite formalmente realizado ao Renato para que retorne oportunamente para avançarmos nesse vasto assunto, porque planejamento patrimonial, como bem disse ele, é um processo e há muitas temáticas a serem enfrentadas. Renato, um grande abraço. Muitíssimo obrigado novamente e seguimos sempre ombreados. Valeu. Obrigado, Badara. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e o convite aceito, é só a gente combinar a data, tá bom? Valeu.